Olá pessoal, bom dia. Que bom, né, acordar bem de manhãzinha, tomar um cafezinho com você, falando principalmente da palavra de Deus, que nos abençoa e nos fortalece a cada manhã. Que a graça dele esteja sobre a sua vida, sobre a sua família. Estamos estudando o primeiro livro de Samuel, hoje vamos adentrar no capítulo 19. Mas observamos anteriormente as artimanhas de Saul para tentar dar cabo à vida de Davi, ou fazer com que ele estivesse sob seu domínio, tornando-o seu genro. Mas todos os intentos de Saul fracassam. No capítulo 19, nós veremos que Saul decide então de vez dar cabo na vida de Davi, não usando pessoas como os filisteus, por exemplo, e decide dar ordens para o matar. Veremos que por 3 vezes ele tentar contra Davi, mas veremos também o livramento de Deus sobre a vida de Davi. A primeira investida contra Davi se encontra nos versos 1 a 7. Observe a parte A do verso 1. Falou Saul a Jonatas, seu filho, e a todos os servos sobre matar Davi. Uma ação que antes era velada ou às escondidas, às escuras, que vimos anteriormente, agora ela se torna clara aos ouvidos das pessoas que cercavam Saul. Não se importava mais em que as pessoas pudessem falar. Revelou o que estava latente em seu coração. Ao tornar isto claro, ele poderia contar com alguns dos teus servos, que quisessem tirar proveito da situação para ser recompensado. Mas o que veremos nesta primeira investida é alguém de dentro da sua própria casa, no caso seu filho, ser instrumento do Senhor para tentar fazer mudar de ideia. Já citamos anteriormente aqui sobre a afeição de Jonatas em favor de Davi, e por causa disto ele revela o plano de seu pai a seu amigo. Parte B do verso 2 e verso 3 diz assim: Meu pai Saul procura matar-te, acautela-te, pois pela manhã fica num lugar oculto e esconde-te. Eu sairei e estarei ao lado de meu pai no campo, onde estás. Falarei a seu respeito a meu pai, e verei o que houver, e te farei a saber. Olha, meu pai, ele quer te matar, de qualquer jeito, mas vou conversar com ele. Você fica escondido, não precisa fugir. Dependendo do que ele disser, eu te aviso. É a conversa entre Saul e Jonatas, acontece, e tem alguns fatos interessantes na fala de Jonatas que devemos ressaltar no verso 4 e 5. Primeiro ele fala o seguinte, que o rei não peque contra o servo de Davi, porque ele não pecou contra você. Entendo que Jonatas ele está relembrando o que diz na lei do Senhor, citada no capítulo 20 de Êxodo, onde o verso 13 diz, não matarás. Como rei, estará indo de encontro com a lei do Senhor, e todo o povo poderá te cobrar a respeito disto. Davi nunca pecou contra o Senhor, sempre cumpriu suas ordens e foi até além delas quando enfrentou o gigante filisteu, arriscando sua própria vida, trazendo grande livramento para todo Israel. Até o Senhor se alegrou naquele momento. E tem outra frase crucial aí no verso 5. Por que então você pecaria contra sangue inocente, matando Davi sem motivo? Mais uma vez entendo que ele estava lembrando a Saul a respeito da lei do Senhor, citada nos livros Pentateuco, dos primeiros 5 livros da palavra de Deus. E uma dessas citações é quando o Deus faz aliança com Noé, em Gênesis 9, verso 6. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. É a palavra de Jonatas surte efeito ali contra Saul, que promete não matar a Davi, e passam a conviver normalmente, como antes eles conviviam. Contudo, nós veremos aí nos versos 8 a 17, que alguns tempos depois, após Davi voltar mais uma vez vitorioso de uma batalha, estando ali tocando a sua harpa juntamente com o rei, Saul diz o texto que o espírito maligno se apoderou novamente de Saul,
e ele tenta encravar Davi na parede. Porém, ele se esquiva e foge. Deus dota Davi de uma agilidade para livrá-lo da morte. Saul, não satisfeito, manda mensageiros para vigiar a casa de Davi e pela manhã planejava matá-lo. E mais uma vez nós vemos a providência de Deus para livrar o seu servo. Sua esposa Mical fica sabendo as intenções de seu pai. Diz a Davi para fugir e colocam na cama um ídolo, uma estátua, e quando seus homens chegam, ela diz que ele estava doente. Saul, mesmo diante desta informação de que Davi estava doente, ele manda buscá-lo, tendo seus servos notados que foram enganados por Mical. Certamente Saul fica nervoso, tendo sido enganado, e até interpela a sua vida, aí no verso 17. Então disse Saul a Mical: por que assim me enganaste e deixaste ir e escapar o meu inimigo? Respondeu-lhe Mical: porque ele me disse: deixa-me ir, senão eu te mato. Mais uma vez, nós vemos que Deus usa pessoas mais chegadas de Saul para livrar o seu servo. Nos versos 1 a 17, nós vemos Deus usa os seus meios para livrar os seus escolhidos. Ele usa os filhos de Saul para poder livrá-lo e dá agilidade a Davi para poder se livrar da morte, se esquivando da lança de Saul. Fazendo um paralelo do que vimos anteriormente, em que o inimigo aplica o seu conhecimento, ele usa de todo tipo de artimanhas para nos destruir, às vezes usando pessoas até do nosso convívio, aquelas até mais próximas, né? Como vimos hoje na palavra, entendemos que da mesma forma Deus tem os seus meios para nos proteger e abençoar aqueles que Ele quer bem, usando inclusive as pessoas que nos rodeiam para nos abençoar e proteger. Você pode até pensar, então é uma luta do bem contra o mal? Se olharmos com os olhos carnais, teremos essa tendência a ter uma percepção em que é totalmente errada. A luta de Deus com o diabo é totalmente errado. Quando nós buscamos lá na palavra de Deus e temos o conhecimento dela, entenderemos que Satanás ele está debaixo da autoridade de Deus. Um exemplo claro disso que podemos entender é a vida de Jó, um servo de Deus que Satanás o atormentou, destruindo a sua casa, matando seus filhos, doenças, abandono de seus amigos. Mas na história nós vimos que foi tudo com a permissão de Deus. Na história nós vemos que Deus autoriza a fazer todas as coisas contra Jó, mas não poderia tirar a sua vida, porque a vida pertence a Deus e só Ele pode tirar. Então, por mais que nós passemos dificuldade, nos sintamos traídos pelas ações, às vezes, de pessoas mais chegadas nossas, pessoas a que às vezes nós confiamos, nós devemos sempre confiar que Deus está no controle e Ele usa também as suas armas para nos abençoar, nos proteger. Essas ações abençoadoras que Deus faz nas nossas vidas é tudo debaixo da vontade dEle. E às vezes, se nós passamos por lutas, por dificuldade, devemos confiar que Ele também está no controle disso, para poder nos abençoar, nos proteger e nos fortalecer. Assim foi com Davi, livrando ele da morte ali de Saul, nesses versos que vimos, e agora também na nossa vida. Deus age dessa forma, para que você possa confiar e colocar a sua vida na dependência do Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe, nos dê uma semana maravilhosa na presença do Senhor. E vamos tomar o nosso cafezinho. Até domingo que vem, se Deus nos permitir. Tchau, pessoal.